Bom dia, bem-vindos ao canal das doenças associadas ao desenvolvimento. E hoje, como prometido, nós vamos falar sobre como os índios Pima se tornaram obesos e como as populações que foram submetidas à desnutrição durante a Segunda Guerra Mundial, na Holanda, também puderam apresentar uma maior prevalência, uma maior frequência de obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares. Assim, há uma associação entre desnutrição durante a gestação e a infância e obesidade durante a idade adulta, e que nós vamos ver que esse era um mecanismo adaptativo muito eficiente para nos proteger da desnutrição e que se torna um grave problema com a civilização e com o desenvolvimento econômico. O Brasil está entre os 51 países mais suscetíveis à desnutrição. Em declínio constante por mais de uma década, a fome no mundo voltou a crescer em 2016 e afetou 815 milhões de pessoas. Em 2017, esse número aumentou novamente. Hoje são 821 milhões de pessoas subnutridas, cerca de uma em cada 9 pessoas no mundo. Ainda não sabemos qual vai ser o impacto que a pandemia de Covid-19 pode ter sobre a fome do mundo. O mais grave é que 151 milhões de crianças com menos de 5 anos sofrem um atraso de crescimento, característico da subnutrição. Uma em cada 3 mulheres em idade reprodutiva é anêmica no Brasil. São cerca de 15 milhões de mulheres. Um em cada 8 adultos é obeso. No total, nós temos mais de 672 milhões de pessoas no mundo e a obesidade pode estar ligada à carência alimentar, a chance de desnutrição, mesmo com a oferta de alimentos, porém com poucos nutrientes. No Brasil, nós temos cerca de 33 milhões de adultos obesos. Mais de 38 milhões de crianças menores de 5 anos estão acima do peso. Os principais suspeitos para causar obesidade com a civilização são os alimentos densamente calóricos, o nosso sedentarismo e a genética, né, que sempre é a culpada por isso. O ideal era que nós tivéssemos uma boa genética, tivéssemos a alimentação saudável e fizéssemos bastante exercício graças a isso. Mas, infelizmente, isso funciona, mas na maior parte dos casos funciona só temporariamente. A associação entre diabetes, obesidade nos índios Pima do Arizona, nos Estados Unidos, é conhecida desde 1967 no trabalho de Gannett e colaboradores publicado na Metabolism. Mas o interessante é que enquanto os índios Pima do Arizona têm uma alta prevalência de obesidade, que às vezes chega a ser 50% na população adulta, e de diabetes tipo 2, que chega a ser 38%, desse estudo da American Diabetes Association de 2006, os seus parentes índios Pima, que foram deslocados para o México, eles apresentam apenas uma taxa de 6,9%, que é mais ou menos a média mundial de diabetes. E como foi essa história? Antes de 1890, os índios Pima viviam como caçadores, coletores e agricultores nas suas terras. Eles eram muito amigáveis com os invasores americanos e até participavam do exército, né? Mas em 1890, o governo americano fez um desvio do rio que abastecia as terras dos índios Pima, de tal forma que o rio não passava mais por essas terras, houve uma grande seca em suas áreas e eles passaram muita fome, entraram em desnutrição. Então, essa água foi desviada então para os colonos, né, americanos, e o exército americano colocou os índios em reservas e forneceu o alimento
o alimento é esse aqui, o spam, né? Carne enlatada e um monte de gordura, que eles substituíram essa comida saudável por essa. Os índios Pima, parte das tribos, foram deslocadas para o México. Lá no México, eles passaram a voltar aos seus hábitos naturais de agricultura, alimentação saudável e não desenvolveram a obesidade. Não existem estudos com os índios Pima que comprovem a associação de desnutrição ao nascimento com a obesidade futura deles. Mas existem estudos que propiciaram toda essa teoria depois proposta por David Barker, que depois nós iremos falar sobre ele, em relação à fome holandesa de 1944 a 45. Por apenas 5 meses, as cidades do oeste da Holanda foram submetidas pelos nazistas a um cerco, um embargo de alimentos, e as pessoas passaram a sofrer desnutrição severa. No estudo do Ravelli e colaboradores, foi mostrado então essa associação que nós vamos mostrar daqui a pouco. Mas um estudo semelhante com as pessoas que passaram desnutrição durante o cerco de Leningrado de 1941 e 42 não mostraram essa mesma associação e a gente vai ver por quê. Nesse estudo de Ravelli, Zennstein e Merlin Susser, e depois é até interessante vocês verem a história desses dois pesquisadores que passaram pela África do Sul e que depois foram para a Inglaterra e fizeram uma série de trabalhos e que depois se envolveram até com estudos sobre a AIDS e HIV. É interessante nesse estudo mostrar o seguinte, que eles pegaram recrutas, 300 mil, né, um coorte bastante considerável, de recrutas de 19 anos de idade que foram expostos durante o seu período de gestação à fome, a esse cerco que ocorreu lá na Holanda. E aí é interessante que, dependendo do tempo de gestação, você tinha efeitos opostos. Se ocorresse no último trimestre da gestação, nos primeiros meses de vida, essas pessoas tinham menor frequência de obesidade e de aparecimento de doenças associadas à obesidade. Porém, se a exposição, a desnutrição tivesse ocorrido na primeira metade da gravidez, havia então um maior aumento de risco de obesidade e de suas doenças associadas. É a partir desses estudos que os grupos britânicos vão começar a desenvolver essa teoria das doenças associadas ao desenvolvimento. Comprovando aqueles achados do cerco de Leningrado, Rotar e colaboradores mostraram, 70 anos depois do cerco, que realmente não havia associação entre maior risco cardiovascular e as crianças que nasceram naquela fase de desnutrição. Porém, interessantemente, havia um maior encurtamento de telômeros nas pessoas que sofreram a desnutrição, e isso está associado com o processo de aceleração do envelhecimento. Para melhor entender esses fenômenos, nós temos que recorrer aos conceitos darwinianos de evolução. Darwin, em seu famoso livro de 1859, A Origem das Espécies, define o conceito que a seleção natural ocorre quando há diferenças na sobrevivência ou na taxa de reprodução de indivíduos que apresentam diferenças fenotípicas, de traços, características. Essas diferenças ocorrem por mutações genéticas ao acaso. Quem se adapta melhor ao ambiente sobrevive, e quem é incapaz de se adaptar vai se extinguir ao torno de centenas ou milhares de anos. O que acontece quando o meio ambiente, então, se modifica mais rápido que a capacidade de aparecimento de novas mutações? Então, o que antes foi selecionado para ser uma perfeita adaptação, desenvolvida em milhares ou milhões de anos, ele pode deixar de ser.
E ficando só no tempo que se leva para a separação nossa, dos nossos primos chimpanzés, em 7 milhões de anos atrás, nós vemos que esse processo de evolução é bastante longo. Né? Então, nós temos aí 7 milhões de anos, 4 milhões nós temos os Australopithecus africanos, os diferentes tipos de Homo que já foram identificados, e o Homo sapiens ele vai surgir há 150 mil anos atrás, né? 200 mil a 150 mil anos atrás. Vocês vejam que há uma série de modificações na alimentação. Há 50 mil anos melhoram as técnicas de caça, há 10 mil anos atrás inicia a agricultura e a pecuária, isso modifica completamente nossa alimentação. Há 300 anos ocorre a Revolução Industrial, 150 anos passamos a ter alimentos processados e há praticamente só 70 anos nós estamos expostos a uma grande quantidade de poluentes atmosféricos e as mudanças climáticas que vão ocorrer. Então, por seleção natural, nós passamos a ter vantagens adaptativas para sobreviver à desnutrição neonatal. De tal forma que, se nós nascermos num ambiente em desnutrição, nós passamos a ter um mecanismo fisiológico de melhor utilização e eficiência no nosso gasto energético, maior adipogênese, acúmulo então de tecido adiposo, e assim a gente pode sobreviver melhor a condições de escassez, que é esperada ocorrer durante toda a vida se não houvesse a civilização. Para que essa adaptação ocorra melhor, de forma mais eficiente, esse mecanismo não pode ser genético, porque se a seleção fosse genética, nós só teríamos pessoas, né, que sobreviveriam à desnutrição. E desapareceriam as pessoas que sobreviveriam a um ambiente supernutrido. Então, o ideal era que o mecanismo fosse epigenético, de tal forma que, por alterações de cópia do gene, ele seria copiado ou não, essa cópia estaria de acordo com o nosso ambiente nutricional. E aí a gente poderia raciocinar o contrário. Então, numa situação de obesidade neonatal, os indivíduos passariam então a se tornar resistentes à obesidade? Não, isso não ocorre. Na verdade, se a mãe for obesa ou se houver uma hiperexposição a alimentos densamente calóricos, também vai ocorrer obesidade. E por que então isso acontece? Porque tanto a desnutrição quanto a obesidade produzem obesidade no final. Nós vamos entender isso na nossa próxima apresentação. Na nossa próxima apresentação, nós vamos tentar associar esse fenômeno de adaptação a hormônios que sinalizam o estado nutricional durante o nosso processo de gestação. Entre eles, um hormônio produzido no tecido adiposo, a leptina, que controla o nosso apetite e reduz o tecido adiposo. Mas nós vamos saber melhor sobre ele na próxima apresentação.